Querido Pai amado, permita que o Divino Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ilumine essa leitura e que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis. Conflito. Resolvendo desentendimentos. O conflito é inevitável em relacionamentos pessoais. É humanamente impossível viver em harmonia total com os outros o tempo todo. Jesus disse a seus discípulos como resolver disputas entre crentes. Nós vamos falar nisso em Mateus 18, 15 a 20. Paulo resolveu seu conflito com João Marcos, que havia se desenvolvido entre a primeira e a segunda viagem missionária. Atos 15, 36, 41. João alertou os cristãos a não odiarem uns aos outros. Você pode ver isso em Jó 4, 20 e 21. A Bíblia, ela oferece vários passos para resolver conflitos e desfazer desentendimentos entre pessoas. Primeiro, a Escritura admoesta o crente a encarar o conflito, saber da sua existência e aceitar o seu impacto. Cristo aconselhou os seus discípulos a ir imediata e diretamente até a pessoa e discutir a ofensa cometida. Mateus 18, 15. Outras pessoas deverão ser solicitadas a mediar o conflito, somente se o mesmo não pode ser resolvido entre o ofendido e o ofensor. Mateus 18, 16, 17. Segundo, a Escritura instrui o crente a resolver o conflito com o perdão, colocar o desentendimento para trás e prosseguir em harmonia, assim que ele tenha sido resolvido. Evódia e Sintique foram encorajadas a substituir a sua amargura por gentileza e viver em harmonia pacífica, regozijando-se no Senhor. Filipenses 4, 2, 7. Terceiro, a Escritura encoraja o crente a ir além do conflito. Paulo resolveu o ressentimento contra Marcos e procurou oportunidades de trabalhar com ele no ministério. Compare Atos 15, 36, 41 com 2 Timóteo 4, 9 e 11 e veja Eclesiastes 2, a cura. Jesus lembrou os fariseus dos maiores dos mandamentos, amar ao Senhor e amar ao seu próximo. Mateus 22, 37 e 40. O desejo de Deus é que seus filhos vivam em harmonia. Os cristãos devem resolver o conflito com outras pessoas, substituindo a discórdia pelo amor. A ênfase não é punitiva, mas redentora. Você pode ver isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 5 a 11, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 a 15. Você pode ver também em 1 Jó, capítulo 3, versículo 10 a 18, tópicos sobre comunicação, conflitos, perdão, casamento, enfim. Tem outros tópicos aqui na Bíblia da Mulher que você pode consultar. Bom, agora eu vou ler O Maior do Reino dos Céus, capítulo 18. Naquela mesma hora,
chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Você pode ver isso também em Lucas 22, 24. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem o escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Você pode ver isso também em Lucas 19:10. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Então, veja, até aqui, Jesus ele dá vários exemplos de como nós devemos ser. E tudo chega a pensar que é sobre uma pureza de espírito que temos que viver. O evangelismo de crianças deve ser uma prioridade no lar e na igreja. Jesus usou as crianças como ilustração de fé. Confie em e lealdade para, e humildade, colocar-se sobre a autoridade de Deus. Colocar-se sob a autoridade de Deus, exigida para se tornar parte do seu reino. Embora Deus tenha dado a algumas pessoas habilidades especiais para ensinar as crianças, todos os crentes têm o compromisso de viver uma vida santificada diante delas, de contar-lhes sobre o Senhor e amá-las. Aí você pode ver isso também em Deuteronômio 6, Mateus 19, 14, Efésios 6:4, Timóteo 2:4. O Evangelho ele deve ser apresentado a todos e uma resposta é exigida dos que têm idade suficiente para saber a diferença entre o certo e o errado. Mateus 28, 19 e 20. Em nenhum lugar a Bíblia sugere que as crianças são incapazes de responder a Deus ou de se engajar no louvor, culto, oração e ação de graças. Na verdade, Jesus enfatizou que, ao vir ao Pai, crianças não devem agir como adultos, mas ao contrário, adultos devem se tornar como crianças.
Em 18:8-9, Jesus não estava defendendo a mutilação física. Não é para você arrancar sua mão, seu pé, o seu braço, seus olhos, não. O corpo não é responsável pelo pecado. A cobiça, assim como o orgulho, começa no coração. Vocês vão ver em Mateus 5, 29 e 30. Os crentes devem banir de suas vidas qualquer coisa que os leve a outros a pecar. Tá? Ainda em 18:10, quando ele fala aqui de anjos da guarda, não são prometidos para cada criança, embora a Bíblia ensine que anjos preocupam-se com os crentes e os servem. Você pode ver isso em Salomão 91:11 e em Hebreus 1:14. Eu vou continuar a leitura agora falando sobre o perdão do pecado de um irmão, ainda no capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bom,
Aqui a explicação que nós temos é a seguinte: a tradição rabínica ensinava que um pecado repetido poderia ser perdoado 3 vezes, mas na quarta não haveria perdão. Pedro provavelmente pensou que estava sendo generoso em perdoar 7 vezes. A resposta de Jesus sugeriu ser clemente um número ilimitado de vezes. Ele ampliou essa resposta com uma parábola. A comparação da dívida que o rei tinha a receber com a do servo é quase ridícula. Então, na tabela de pesos, moedas e medidas, se tiver aí na sua Bíblia, você pode pesquisar em outras, a figura é clara. Deus perdoou uma dívida imensa dos crentes. Eles que não ousem recusar o perdão a outros por pequenas ofensas. A falta de perdão é outra forma sutil de fazer o papel de Deus e coloca os crentes em direta oposição ao Senhor. Aqueles que são perdoados devem perdoar para receber o perdão de Deus. Você pode ver isso em Salomão 51, Lucas 17, perdão. E tem o quadro do perdão, a sua chave para a liberdade. Tá? Paramos por aqui hoje. Fiquem com Deus. Que o Divino Espírito Santo de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, com todos vocês. Amém.